Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a linguagem animal e a linguagem humana e o que as diferenciam. Bom, vamos usar como base um texto de Benveniste, Problemas de Linguagem Geral, o capítulo 5, Comunicação Animal e Linguagem Humana. Bom, Benveniste inicia o capítulo afirmando que aplicar a noção de linguagem aos animais é, na verdade, um abuso de termos. Até hoje, todas as tentativas sérias de provar a existência de uma linguagem animal falharam. Ele lembra que, embora os animais emitam sons variados, não se pode dizer que se trata de mensagens organizadas como na língua humana. O máximo que se encontra são códigos de sinais. As condições fundamentais de uma comunicação propriamente linguística parecem faltar no mundo dos animais, mesmo superiores. O caso das abelhas. Desde as pesquisas de Carl von Frisch, década de 1920-1950, sabe-se que as abelhas possuem um sistema de comunicação altamente funcional. Quando uma abelha encontra alimento, retorna à colmeia e executa uma dança, observada por suas companheiras. Há dois tipos principais. Dança circular, indica alimento próximo, até 100 metros. Dança em 8, Wagging Dance, indica uma distância maior e direção em relação ao sol. Ela faz uma dança meio assim e elas conseguem interpretar a distância que está esse alimento e com base no sol. Essas danças transmitem 3 informações básicas: a existência do alimento, distância até ele e direção para encontrá-lo. Essa dança, diz Benveniste, constitui o próprio ato da comunicação. Centenas de abelhas chegam ao mesmo local graças à dança. Limites da comunicação das abelhas. Apesar da eficiência, Benveniste ressalta que isso não pode ser confundido com linguagem. A mensagem das abelhas é invariável, limitada e ligada a uma única situação. O sistema, embora engenhoso, é fixo e fechado. Por isso, ele o define não como linguagem, mas como um código de sinais. Os limites são: não há diálogo. As abelhas não trocam falas, apenas reagem a sinais. Conteúdo restrito. Só podem comunicar sobre o alimento. Sem criatividade. As mensagens não podem ser combinadas para criar novas. Dependência do contexto imediato. Só funciona em condições específicas. Exemplo, luz do dia e a percepção visual. Não há transmissão indireta. Uma abelha não transmite informações que ouviu de outra, apenas o que ela mesma experimenta ou experimentou. Diferenças em relação à linguagem humana. A linguagem humana é dialógica. Existe resposta linguística a outra manifestação linguística. É infinita, permite criar novas mensagens e é ilimitada. É simbólica. As palavras não dependem de semelhança física com os objetos, diferente do decalque da realidade feito pelas abelhas. É analisável. Podemos decompor frases em morfemas e fonemas, o que permite combinações infinitas. É transmissível. Permite perpetuar a experiência sem depender da presença física da realidade. Como escreve Benveniste, falamos com outros que falam. Essa é a realidade humana. A análise... Essa palavra é um pouco difícil, eu fiquei tentando falar e não saía. Bom, a analisabilidade da linguagem humana. A linguagem humana pode ser decomposta em unidades menores. Morfemas, menores unidades com significado. Exemplo, casa, o S
de plural. O in de negação. Incorreto, de correto. Fonemas. Sons distintivos em significado em si, mas que diferenciam palavras. O P e o B. Pato, bato. Isso é incrível. Essa decomposição garante a combinatória, um número limitado de fonemas, cerca de 20 a 40 por língua. Pode formar milhares de palavras. Os morfemas podem se recombinar para gerar construções infinitas. Esses fonemas vazios, organizados em sistemas, formam a base de todas as línguas. A produtividade ilimitada. Graças à decomposição em fonemas e morfemas, a linguagem humana é produtiva, pode criar enunciados inéditos a cada instante. Possibilita falar sobre qualquer coisa: presente, passado, futuro, real, imaginário, abstrato. Isso significa que a linguagem humana é infinita em potencial, diferente do código das abelhas. Exemplo: com poucos fonemas podemos inventar palavras novas, selfar, googlar, e todos entendem por que o sistema é combinatório e aberto. Consequência maior, o salto humano. A analisabilidade da linguagem humana é a base da criatividade. Podemos inventar frases nunca ditas antes. Tradição linguística. Podemos transmitir experiências para além da presença imediata. Abstração. Podemos falar de coisas que não estão diante de nós, nem que existam de fato. Nas abelhas, a comunicação é apenas uma reprodução imediata da experiência, sem memória linguística ou inovação. Enquanto a dança das abelhas é um gesto indivisível, a linguagem humana é uma estrutura combinatória infinita. Conclusão de Benveniste. A comunicação das abelhas é eficiente, mas é apenas um código fixo de sinais, não uma linguagem. Código animal. Limitado, invariável, preso a situações específicas. Linguagem humana. Criativa, ilimitada, baseada em símbolos e na interação social. Benveniste conclui que só o ser humano possui de fato linguagem, porque ela depende da vida em sociedade e da capacidade simbólica infinita. Assim, o capítulo mostra que as semelhanças entre comunicação animal e linguagem humana são superficiais. O que distingue o homem é a capacidade simbólica e criativa de sua linguagem, que o permite falar sobre qualquer coisa em qualquer tempo e em qualquer espaço, indo muito além da mera resposta a estímulos imediatos. Pontos-chave. Benveniste mostra que a comunicação das abelhas não é linguagem, mas um código fixo de sinais. A grande diferença é que a linguagem humana é dialógica. Falamos com outros que falam. Enquanto as abelhas só podem comunicar alimento, a linguagem humana pode dizer tudo, até o que não existe. A abelha não constrói uma mensagem a partir de outra mensagem. A linguagem humana se distingue porque pode ser decomposta em morfemas e fonemas, gerando infinitas combinações. Por último, eu tenho um quadro fazendo uma comparação entre linguagem humana e a comunicação das abelhas. Eu não vou falar aqui, mas eu vou virar e vocês podem tirar um print para ler depois. É isso, conterrâneos. Essa foi a atividade de hoje da tarefa da matéria de linguística. Beijinho!